Buenas, tchê, tranquilo, tranquilo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este humilde canal onde as escrituras falam. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o karma. Vamos lá então, tchê. Descobrir o que é o karma. Então sejam mais uma vez muito bem-vindos. O meu nome é Gustavo e vamos falar então sobre o karma. O que é o karma? Então a gente sabe que no vídeo passado a gente falou sobre a reencarnação, que Allan Kardec ele afirma que a reencarnação está baseada nos evangelhos. A gente comprovou que não. Que em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que a gente nasce uma vez só e morre uma única vez. Tanto que o Messias ele se ofereceu uma única vez para morrer pelos nossos pecados. Tá, tia? Então Allan Kardec afirma ser essa a única doutrina que satisfaz a justiça de Deus. E afirmando, ele adianta ele que tal explicação ainda pode ser entendida pelo karma. Então, o que é karma dentro da doutrina espírita? Então vamos lá. No livro O Céu e o Inferno, na página 747, diz a seguinte declaração espírita: arrependimento, expiação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, o que é falta? O que é consequência? Ele está dizendo que são os erros cometidos aqui na Terra. Se a gente ler o contexto inteiro, Allan Kardec quer dizer que existem três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Toda falta cometida, todo mal praticado aqui na Terra passa a ser uma dívida contraída que deverá ser paga pela própria pessoa, através do arrependimento, que é o sofrimento, e expiação, e reparação, que a reparação significa as boas obras. Esta vida passa então a ser tida como uma expiação. O que sofremos é justo, foi merecido por nós, nesta ou em outras encarnações. Quando um homem então ele é mau e fere outro, quando um ladrão furta, quando o capanga mata, nada mais são que instrumentos da justiça divina, espírita. Por outro lado, Deus não deixaria que cedessem ao castigo merecido pela vítima, ou melhor, pelo réu. Se o sofrimento ultrapassasse o mal cometido, Deus seria injusto e provaria definitivamente que faz distinções de pessoas. Segue-se, não há nada de errado ou reprovável no matar, roubar e destruir. Mas veja o que está escrito em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a que tenham em abundância. Então, João está dizendo que quando o Messias veio à Terra, ele disse que veio dar vida e vida em abundância. Então, precisa passar por aquele sofrimento ali.
Tá? Então, diz em João, como está escrito capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem somente e unicamente, o Messias, né, para roubar, matar e destruir. Continuando, qualquer mal sofrido é necessariamente merecido. Sim, pelo que dizem os espíritas. Deus não pode permitir a injustiça, não pode permitir a desigualdade no mundo. Se o permite, é por justo merecimento. Quando um amigo atraiçoa outro, rouba outro e deixa o amigo na miséria, deveria ser abraçado com lágrimas de gratidão. Não lhe podia fazer um bem maior. Logo, pelas doutrinas espíritas, podemos e devemos praticar o mal. Que tal, tchê? Já a doutrina bíblica deixa claro que todo mal deliberado feito aos outros não ficará sem a justiça divina, sem a justa retribuição. Como está escrito em Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz o seguinte: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então vejam que todo aquele ímpio que faz mal, todo aquele ímpio que pratica injustiça, o Criador não vai deixar impune. Quando nos iramos contra alguém, a gente faz sofrer um inocente. A doutrina espírita, por sua vez, defende que só fazemos sofrer quem o merece. O verdadeiro problema, o mal em todas as suas formas, o pecado, a verdadeira causa do sofrimento e da justiça permanece sem tratamento. Não é resolvido em absoluto, apenas perpetuado indefinitivamente. Uma maldade exige outra em compensação. É assim que mais ou menos eles falam. E a outra mais, e outra mais, e outra mais, e aí por diante. Tá entendendo? Então é o seguinte, os espíritas, né? Eles têm as 3 condições básicas para o homem se salvar no espiritismo. São o arrependimento, sofrimento, praticar boas obras. E ainda, o espiritismo adotou esse slogan: fora da caridade não há salvação. Então, para eles, fora da caridade não há salvação. Bom, isso aí a gente vai ver num próximo vídeo também sobre a salvação pela prática de obras, de boas obras, tá? Então a gente vai vendo aí que uma coisa puxa a outra. Então, no que consiste ao arrependimento? A Bíblia, as nossas escrituras, a Bíblia afirma que o ladrão na cruz, ele se arrependeu e ouviu de Jesus que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Isso está escrito em Lucas, capítulo 23, versículo 43. Diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, o que essa passagem nos explica? Quando o Messias estava na cruz e com 2 ladrões. Essa passagem fala sobre 2 malfeitores crucificados.
Um deles blasfemava contra Jesus, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E o outro disse: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, recebemos o castigo porque merecemos pelos nossos atos. Agora, este nenhum mal fez. E ainda disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse para ele que ele entraria junto no céu porque ele se arrependeu no último minuto da sua vida. Então, esse é um dos fatos, né? O arrependimento no último minuto também leva à salvação. Então, com respeito ao sofrimento, afirmamos que nem todo sofrimento é consequência de débito para com Deus contraído nessa ou em outra encarnação. Allan Kardec afirma que são os espíritos que escolhem a forma como irão purificar-se. Uns escolhem o sofrimento e outros as riquezas, os prazeres, etc. Vejam o que Allan Kardec diz no Livro dos Espíritos, página 106, de número 258 e 259. Veja a seguinte declaração espírita: quando se encontra na erraticidade, antes de iniciar nova existência, tem o espírito consciência do que lhe sucederá na vida terrena? Pode prevê-lo? É ele próprio quem escolhe o gênero de provas por que há de passar, nisso constituindo o seu livre-arbítrio. Então não é Deus que lhe impõe as atribuições da vida como castigo? Deixando ao espírito a liberdade de escolha, fica com este a inteira responsabilidade de seus atos e as respectivas consequências. Então tá aí, os espíritos que escolhem as provas com que as pessoas vão passar. No livro também, o Livro dos Espíritos, na página 107, diz o seguinte: os espíritos, ensinando, dizem a seguinte declaração: o que é que dirige o espírito na escolha das provas por que pretende passar? O que é que dirige o espírito? Alguns impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, no intuito de suportá-la corajosamente. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Então tá aí, tia. Alguns preferem então a miséria ou privações e outros suportar corajosamente as provas. No livro também, o Livro dos Espíritos, na página 205, diz a seguinte declaração espírita, de título Provas da Riqueza e da Miséria. No número 815, diz a seguinte declaração espírita: qual das provas é a mais temível? A da infelicidade ou a da riqueza? Aí os espíritos respondem: tanto uma quanto a outra. Se os espíritos é que escolhem a riqueza e poder ou tribulações e privações, pergunta: quem é que deixa de escolher riqueza e poder nessas condições? Não é preciso muita imaginação para saber o que a maioria escolheria. Buenas. Na página 106 diz que é o próprio espírito quem escolhe o gênero de provas porque há de passar a pessoa. Já na página 107, como foi mostrado, diz que algumas pessoas são quem escolhem, impondo a si mesmo uma vida de miséria no intuito de suportá-las corajosamente. Então já há uma contradição ali. Uma que o espírito é quem escolhe. Agora ele já está dizendo lá na outra página 107 que quem escolhe é a própria pessoa. Bueno, tio, continuando então. Allan Kardec, ele continua.
dizendo: o Livro dos Espíritos, na página 71 de número 118, diz a seguinte declaração espírita: podem os espíritos degenerar? De título Progresso dos Espíritos, tá, tia? Aí ele responde: não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que dar-lhe veio e não esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrógrado. Então é o seguinte: o que ele quer dizer com não retrógrado? Parece excelente esse castigo imposto de recomeçar onde havia parado na existência anterior. O espírito, segundo Allan Kardec, ele não retrocede. Logo, na encarnação seguinte, vai começar onde parou na primeira. Nunca volta atrás na escala do desenvolvimento. Ele então diverge assim, né, no hinduísmo, que admite a regressão para uma forma inferior, devida à de um animal ou até mesmo de inseto. Bom, a teoria kardecista da reencarnação é mais benigna do que a gente imagina e dá aos seus adeptos a oportunidade de recomeçar de onde pararam. Por exemplo, os imperadores de Roma, que colocavam, né, os hebreus nas arenas para morrerem e colocavam os leões lá dentro. Todo mundo sabe nos filmes, né, nesses filmes que dá na televisão. Qual era a reação deles? Simplesmente alguns ficavam estagnados de início. Então nem melhorou e nem piorou. Sua punição constitui em não avançar, tendo de recomeçar exatamente de onde parou. Essa é a lógica do Espiritismo. A liberdade de recomeçar sempre o que foi mal feito, podendo repetir tudo de novo, e assim sucessivamente. Dentro das Escrituras, não tem isso aí. Mas Allan Kardec, né, através dos espíritos, eles ensinam isso aos seus fiéis, né? Os kardecistas. Bom, estamos chegando então ao final de mais um vídeo. Espero que tenham entendido o que é o karma. Qualquer coisa, olhem o vídeo de novo. Essa é uma doutrina espírita. É uma doutrina espírita. Agora a gente entrou no título Doutrinas Fundamentais do Espiritismo. Mas dentro deste livro aqui, ó, não existe essa doutrina. Tá, tia? Só para pincelar de novo. Bueno, então, tia. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz do Criador. E o próximo vídeo vai ser a salvação pela prática de boas obras. Bueno, tia. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais.